E o futebol feminino? Feminino, cara, eu vou falar um negócio pra você, ó. Porque hoje é o politicamente correto, bababá. O feminino precisa buscar o espaço dele. Não tem nem mulher direito pra fazer esses times. Um jogo ruim, eu não gosto. Respeito, mulherada vai xingar, papapá, porque tem umas mulheres aí que é mais brava que nós, né? Então, cara, eu vou falar pra você na boa. O feminino tem que ralar, buscar seu espaço. Não é a mídia, a Globo fazer o feminino, que é bom demais. Cara, eu ainda não vi. Respeito, gosto das meninas. O time tem mais mulher, torcedor é o atleta. Vai lá nos jogos, você sabe. Então, assim, eu vou ter que fazer, mas ainda não tem apelo. Não tem apelo. Vou fazer porque é obrigado, porque não tem apelo. Você não tem mulheres, você não tem times qualificados. É um trem difícil. Aqui mesmo tem uns 4, 5 times só. Então, é um trem muito complexo. E o Reinaldo Azevedo, que desceu a lenha em cima do Moro e do Dallagnol. Primeiramente, o Moro, que fez uma postagem comparando o governo Lula com o governo Milei, como se fosse possível isso, ó. Não sei se as reformas na Argentina serão aprovadas, se darão certo ou não, mas a comparação entre a ousadia e o retrocesso desse governo Lula é gritante. Que retrocesso, minha gente? Se os preços das comidas estão mais baixos, se o combustível está mais baixo, que planeta que tu vive? E o Dallagnol também não saiu pior e fez a linha Tony da Lua. Esquerdista comemorando o fato de 4 mil celulares terem sido roubados em uma semana no Brasil. Meu Deus do céu, ninguém comemorou isso não. A gente comemorou o fato do governo criar um aplicativo que vai reduzir a quantidade de roubos de celular. Agora, olha a lapada que o Reinaldo Azevedo deu neles. Tá cortado um pouco em cima, mas eu vou ler para vocês. Como sabe toda a gente, percebi cedo que Moro e Dallagnol eram 2 extremistas de direita, usando a Justiça e o Ministério Público Federal para fazer política. Vejam abaixo, ele está se referindo a essas 2 postagens que eu acabei de ler para vocês. O futuro senador Cassado consegue dizer que a maluquice de Milei é melhor do que as conquistas do governo Lula. E o Dallagnol ataca a esquerda até ao criticar, por incrível que pareça, ferramenta para bloquear celulares roubados. Sabem por que são ainda piores do que o bolsonarismo raiz? Eu digo, primeiro, porque são ainda mais burros, e segundo, porque pretendem parecer mais sofisticados. Só tem uma... Atenção, informação apurada pelo time do G1 no Rio de Janeiro. Faz a segunda vítima a guerra pela sucessão do miliciano Zinho, aquele que até ser preso era o mais procurado do Rio de Janeiro. Morreu uma criança de 9 anos, filha do miliciano conhecido como Pitt, que foi assassinado a tiros no Rio de Janeiro. Para vocês entenderem o contexto, o Zinho se entregou para a polícia, ele se entrega depois de um cerco da Polícia Federal. Está aí na tela para vocês o nosso time de switcher fazendo tudo nesse dia 30 que não tem folga na Globo News, tem notícia, tem informação e no G1 também. O Pitt, gente, era apontado como o sucessor do Zinho. O Zinho se entrega depois de ter sido alvo de 3 operações da Polícia Federal, salvo engano. Ele não deixa um sucessor pronto e era esperado que houvesse uma guerra, uma espécie de mata-mata na milícia. O filho do Pitt, que era apontado como esse homem que poderia suceder o Zinho, estava dentro do carro com o pai, com o Pitt, quando houve ali o tiroteio. A criança tinha 9 anos, estava internada em estado gravíssimo no Hospital Miguel Couto, no Leblon. Ela foi baleada na comunidade de 3 Pontes. Qual é o nome do Pitt? Antônio Carlos dos Santos Pinto. Ele foi morto já na hora da ação. Lembrando, né, para você entender, o Pitt era um dos responsáveis por gerenciar as finanças da milícia do Zinho. Zinho chamado Luiz Antônio da Silva Braga. Ele chegou a ser preso pela polícia, o Pitt, né, em 2019, mas depois foi solto em setembro desse ano. Tem mais um morto na comunidade, que é o Leonel Patrício de Moura. Ele também tem ligações, conexões com o grupo do Zinho, e além do filho do Pitt, tem outras 2 pessoas que foram baleadas nessa ação. A gente está chegando ao final de 2023 e eu quero convidar vocês para me acompanhar num rápido balanço aqui no Senado do nosso mandato neste ano de união e reconstrução para o Brasil. Aqui no plenário da Casa, nós aprovamos projetos fundamentais para a nossa sociedade, como o novo Bolsa Família
e a recriação do Minha Casa Minha Vida, além de outros para organizar a nossa economia, a exemplo do arcabouço fiscal e da reforma tributária, que vem fortalecendo o Brasil, atraindo investimentos e gerando mais renda e mais empregos para os brasileiros. Assim como a articulação que fizemos em favor do polo automotivo de Pernambuco. E muita coisa que chegou aqui passou antes pela Comissão de Assuntos Sociais, da qual sou presidente, e te convido para me acompanhar em um giro por lá. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional. Por ela passam matérias das mais variadas áreas, como seguridade e assistência social, emprego, saúde, educação, cultura, direitos humanos, enfim, tudo que interessa ao Brasil passa por aqui. Foi o caso do projeto que garantiu paridade salarial entre homens e mulheres, o que assegurou pensão aos órfãos do feminicídio e o que transformou o Brasil Sorridente, que tive a honra de criar como ministro da Saúde, em política pública permanente. Fizemos também diligências externas muito relevantes, como a visita à Hemobras para reforçar o papel dessa empresa estratégica para o Sistema Único de Saúde e as que foram conferir em loco a situação de precariedade do metrô do Recife e dos prédios caixão de Pernambuco, cujos problemas estruturais já mataram 20 pessoas somente este ano e deixam outras 40 mil em um estado de extrema vulnerabilidade. No Brasil e no mundo como um todo, também estamos lidando com os efeitos dos eventos climáticos extremos, com estados do sul embaixo d'água, enquanto rios inteiros da Amazônia secam e o Pantanal arde em chamas. Essa é uma outra frente em que estamos trabalhando ativamente e eu te chamo para acompanhar. Em novembro, fui eleito para presidir a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional. É um foro fundamental para que a gente possa trabalhar vivamente a questão do aquecimento global e os urgentes temas ambientais. O governo do presidente Lula está comprometido com o desmatamento zero na Amazônia até o ano de 2030. E reafirmamos este compromisso na COP28, ocorrida em Dubai, para a qual a delegação brasileira foi determinada a mostrar o forte empenho do nosso país, que já reduziu queimadas e desmatamentos na região amazônica somente este ano em mais de 60%. Em 2025, seremos nós a sediar a COP30. Essa liderança mundial do Brasil tem sido retomada pela firmeza e presença do presidente Lula, com uma inestimável contribuição da diplomacia parlamentar, o que exercemos por meio da nossa atividade aqui no Congresso e em diversos foros internacionais. Um deles é o Parlamento do Mercosul, o Parlasul. Sou vice-presidente da representação brasileira nesse importante espaço regional de discussão dos temas mais candentes para o nosso bloco e o nosso continente, como direitos humanos, comércio e especialmente democracia. É no Parlasul que representantes dos legislativos de todos os países do Mercosul discutem e votam propostas que fortalecem a nossa integração, a melhoria de vida do nosso povo e denunciam ainda eventuais agressões perpetradas contra o Estado de Direito, como as tantas que aconteceram aqui no governo anterior. Em Pernambuco, no Brasil e em todo o mundo, as ações do nosso mandato são orientadas a cuidar das pessoas, do nosso Estado e do nosso país. E assim, é com muito trabalho que a gente transforma melhor a vida de cada pernambucana e de cada pernambucano, de cada brasileira e de cada brasileiro. E é por isso que eu convido você a se somar a gente, ao nosso mandato, para que ele possa ser melhor, mais transformador e mais participativo a cada dia.